Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus eterno, justo, fiel, nós, nesta manhã deste dia 20, nós queremos te agradecer. Agradecer porque quando nós olhamos para o mundo, para as coisas que se apresentam, nós só temos que te agradecer porque o Senhor é bom, muito bom. Nós não merecemos absolutamente nada. Eu, particularmente, não mereço absolutamente nada daquilo que o Senhor tem feito por mim, daquilo que o Senhor já fez. Eu reconheço, eu sou reconhecedor que das coisas pequeninas que o Senhor fez, as grandes coisas, eu não mereço absolutamente nada. O Senhor fez porque o Senhor é bom, o Senhor fez porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é compassivo, misericordioso. E nesta manhã, especialmente nesta manhã, eu quero te agradecer. Quero colocar toda a minha gratidão aos teus pés. Dizer, Pai, sou grato. Porque se aqui estou, é pela tua compaixão, é pela tua misericórdia. Se aqui estou é porque o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. Graças nós te damos. Graças eu te dou. E que esta tua misericórdia, esta tua compaixão continue sendo distribuída por entre nós. Continua, Senhor, usando da tua infinita bondade para conosco. Fala com a gente nesta manhã. Abre o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos juntos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Assim eu oro, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, uma pena, né? Mas até o momento a rádio não está funcionando. Eu não sei, já mandei um recado lá, não sei se receberam, mas não está funcionando. Então hoje, pelo menos até agora, nós estamos pela internet, né? Tanto pelo aplicativo quanto pelo site. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã de terça-feira. Vamos abrir a Bíblia Sagrada aqui na carta aos Romanos. Você vê que a carta aos Romanos, ela é uma carta endereçada às pessoas como a gente, pessoas que nós somos gentios, né? Não é uma carta endereçada ao povo judeu, uma carta endereçada
aos Romanos, e se você tiver tempo, curiosidade, entre lá no meu site, no meu blog, perdão, pastormariofilho.blogspot.com.br. Entra lá, você vai ler uma matéria pequenininha que eu coloquei, acho que foi sábado ou domingo, não tenho certeza, que mostra, que relata que Nero, o imperador Nero, imperador do romano, né? Ele foi o primeiro homem registrado na história que se casou com um homem. Viu? Entra lá, você vai ler os 3 casamentos de Nero. E você vai ler o que Nero... É uma matéria rápida, curta, deve ter umas 10, 12, 15 linhas no máximo, acho que não tem isso. Você vai ler o que Nero fazia com os cristãos. E eu estava comentando ontem, Nero prendia os cristãos e empalava. Você sabe o que quer dizer empalar? Eu vou explicar o que quer dizer. Empalar é você pegar um pedaço de pau, de madeira, redondo, num diâmetro de 8 a 12 centímetros ou 120 milímetros, mais ou menos por aí, tem que ser uma madeira forte. E Nero introduzia este pedaço de pau de mais ou menos 3, 4 metros de comprimento no ânus do cristão. Introduzia no ânus e ia para sair ou na garganta, ou na boca, ou em qualquer parte do rosto. Aí Nero besuntava aquele cristão naquele sofrimento todo de estar empalado, com piche, com outras coisas, ateava fogo a esse cristão e a parte daquela madeira que sobrava, que não estava empalado no cristão, era colocado no chão, nos jardins do palácio, para iluminar o palácio à noite. Então o cristão empalado, eles ateavam fogo para iluminar o palácio. Era isso que Nero fazia, né? Eu não sei se eu coloquei essa parte lá, realmente eu não sei. Mas do casamento de Nero eu coloquei, Nero se casou com 3 homens. Um deles você vai ler lá que é Liberto Pitágoras. Não é o Pitágoras da matemática, das ciências, não. Era um escravo que tinha esse nome, e liberto porque ele foi liberto exatamente para poder casar com Nero. Então veja como é que era o Império Romano. Hoje a gente fala de maldade, né? Olha, a maldade do homem, a maldade. Claro, o homem é maldoso mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas o homem moderno aprendeu essa maldade com a história do homem. A história foi arrastando esta maldade até os dias de hoje, e os dias de hoje vai levar essa maldade para homens do futuro. Entendeu? Até que não aconteça o arrebatamento, a tribulação, o Armagedon e o milênio. Tá? Só
Dê lá uma lida. Tem muita coisa boa para você ler lá no meu site, no meu blog. Tem 140 e poucas matérias. Tem sobre muitos assuntos, principalmente assuntos bíblicos. Entre lá, leia. Né? E todos os vídeos das programações estão lá também. Ficam registrados lá no blog. Mas, vamos lá. Abra sua Bíblia aqui na carta aos Romanos. Estou só falando tudo isso para você saber quem eram os romanos. Os romanos, o povo, a nobreza principalmente, eles eram terríveis. Então, Paulo escreve esta carta aqui, enfrentando tudo aquilo, porque Paulo não tinha medo, né? Tem que enfrentar, tem coisas que nós temos que enfrentar. E alguns enfrentamentos, meus irmãos e irmãs, é a mesma coisa da gente bater num muro, sabe? Você vai bater no muro, o que vai acontecer? Você vai sair correndo, vai dar uma trombada no muro. Você, não com carro, nem com moto, mas você. Você vai bater no muro e vai cair para trás, né? E alguns enfrentamentos, é assim que acontece. E com Paulo não foi diferente, mas hoje, infelizmente, nós vivemos num país eu não quero ofender ninguém, eu estou dando a minha opinião. Você pode ter uma opinião contrária, isto é opinião. Nós vivemos num país de covardes, num país de homens e mulheres corajosas e corajosos para pular o carnaval, para ir para a praia, para comprar chocolate, mas não para enfrentar os problemas que esse país tem. Romanos capítulo 8, versículo 7. Se você tem a Bíblia, irmão querido, irmã amada, leia comigo. Se não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui nesta carta, Romanos 8,7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vai ouvir, preste atenção, porque eu vou falar algumas coisas que, se você não prestar, eu não quero que você preste atenção em mim, não é isso. Mas se você vai gastar o seu tempo ouvindo, então gaste o tempo ouvindo e prestando atenção para você não... né? Como eu escrevi para um irmão ontem, não passar carão. Né? Porque eu vou falar algumas coisas aqui que podem deixar você meio assim, sabe? O que esse sujeito está falando lá? Eu só estou aqui, você só está aí, me ouvindo, porque houve uma reconciliação entre você e Deus. O que é reconciliação? Reconciliação é fazer as pazes onde havia inimizade. Então o homem nasce
inimigo de Deus. Não nasce amigo, ele nasce inimigo. E o homem é que tem necessidade de se reconciliar com Deus. Não é Deus que precisa se reconciliar com os homens. Deus não tem que se reconciliar com ninguém. São os homens que precisam se reconciliarem com Deus. Porque a mente do homem, a cabeça do homem, ela é inimiga de Deus. E é isso que está escrito aqui em Romanos capítulo 8, versículo 7. O homem nasce com uma mente, com um pensamento de inimizade com Deus. Por isso que o homem precisa de reconciliação. Quando lá atrás, no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, o homem passou a viver em conflito com Deus. O homem, quando pecou, ele criou para si uma atitude de hostilidade para contra Deus. Por causa disso, que o homem precisa de uma reconciliação. E eu quero que você observe no que eu vou dizer agora, a partir de agora. E, de novo, não precisa prestar atenção em mim, não é. É que eu não quero que você perca o seu tempo. Você observe no que eu vou dizer agora. Agora, a rádio voltou. Que bom. Para o pessoal da rádio, da 103, que a partir de agora está funcionando novamente. Eu estou aqui em Romanos capítulo 8, versículo 7. Estou dizendo aqui que o homem precisa se reconciliar com Deus. Não é Deus que tem que se reconciliar com o homem. Né? Então, às vezes criam uma imagem de Jesus, e eu já recebi muitas dessas, eu não sei o nome disso, mas dessas ilustrações, e eu já falei sobre isso, de Jesus, coitadinho de Jesus, a porta ali, batendo para ver se a pessoa abre, para ele poder entrar. É porque está escrito lá, eis que estou à porta e bato. Mas Jesus não é um coitadinho. Eis que estou à porta e bato, quer dizer, olha, se você abrir, eu entro, se você não abrir, eu estou aqui. Depende de você, não depende de mim, Deus está dizendo. É o homem que precisa se reconciliar com Deus, não é Deus que tem que se reconciliar com o homem. Então, quando aconteceu o pecado, e alguns anjos haviam pecado no passado, e você vê que anjo não é perdoado, né? Você já observou isso na Bíblia? Deus perdoa o ser humano, mas anjo não. Esses anjos que no passado haviam pecado, não poderão se reconciliar com Deus. E eles estão guardados debaixo de trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você lê isso lá na carta de Judas, versículo 6. Anjo não se reconcilia. Não. Elifas afirma que Deus atribuiu imperfeições aos anjos, naquela conversa dos 3 amigos com Jó. Perdão.
E eu quero que você observe isso que eu vou dizer agora, e pense, né? Porque eu creio que quem ouve essa programação pensa. O mesmo não posso, infelizmente, dizer das outras. Falo da minha, daquilo que eu faço, porque sou responsável em todos os aspectos por aquilo que falo. Não sou imune a erro, claro que não, né? Mas assumo a responsabilidade perante aquilo que falo. Então veja bem, quando há o pecado, e é importante a gente falar de pecado, irmão, não adianta vir aqui e ficar jogando água com açúcar, dourando a pílula. O evangelho não é isso. Eu sei que você que está me ouvindo tem consciência disso, porque as pessoas que gostam de blá blá blá, de festa, de visita aqui, visita lá, não ouvem essa programação. Essas pessoas não ouvem mesmo. Elas têm ódio desta programação. Mas aqueles que gostam de viver um evangelho racional e com fé, porque a fé é assim. A fé é racional. Senão a pessoa começa a colocar copo d'água em cima do rádio, a trazer a cueca do marido que é beberrão na hora da oração perto do rádio. Senão a pessoa começa a fazer esses absurdos. Mas a fé é racional. Tanto é que é racional que Cristo pede um culto racional. Então não há invenção de minha parte. Mas quando o homem peca, todo o mundo é influenciado pela entrada do pecado. Você pode ler aqui mesmo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19, 20, 21, 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Às vezes as pessoas leem isso, não, tá certo, tá na Bíblia, tá certo, todo mundo foi influenciado pelo pecado humano, mas na prática, o que quer dizer isso? A hora que eu pego aquilo que está na teoria e quero trazer para a prática, porque é aí que surge o falso evangelho. É quando você pega aquilo que está escrito e você quer trazer para a prática. Aí surge o falso evangelho. Então é nesse momento que nós temos que tomar cuidado. Então vamos pegar isso que está aqui em Romanos capítulo 8, versículos do 19 ao 21, está escrito, então é teoria. Vamos trazer isso para a prática. A prática diz que o pecado influenciou, a entrada do pecado no mundo contaminou todo o mundo. E a prática, isto é a teoria, a prática mostra para a gente o seguinte, que os animais adoecem e sofrem, animal tem dor, animal morre. Então o animal não pecou, mas ele está debaixo da maldição do pecado. Na prática é isso. A terra, na verdade, ela foi toda amaldiçoada por Deus depois do pecado. Lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Leia lá. Na terra, antes do pecado, não haviam os espinhos,
não haviam as ervas daninhas, entendeu? Não ia precisar de agrotóxico, não havia a transmissão da dengue. Eu quero que você entenda, estou trazendo para coisas atuais. Chikungunya, febre amarela, porque isso tudo é consequência do pecado, porque a terra foi amaldiçoada. Hoje você, aí na sua casa, né, se você tiver um vaso do lado de fora aí bonito, né, daqui a pouco está nascendo qualquer outra coisa junto ali. Isso é porque, na prática, é isso que eu quero mostrar para você. Essas ervas daninhas que atrapalham o seu vaso, que atrapalham o desenvolvimento da planta que está no vaso, é por causa do pecado. A gente vai lá, arranca isso, não é verdade? Você mora numa casa, muitas vezes você tem que ir lá, de tempos em tempos, arrancar aquele mato, aquela coisa toda que começa a nascer no meio-fio, entre as pedras da calçada. Isto tudo que a gente faz tão naturalmente é por causa do pecado, irmão, irmã. Porque antes, se não tivesse havido o pecado, isso não aconteceria. E o pecado é um negócio tão sério que no livro de Jó, né, Bildade, que é um dos 3 amigos de Jó, afirma que nem mesmo as estrelas são puras aos olhos de Deus. Leia lá Jó, capítulo 25, versículo 5. Porque o pecado afetou, meu irmão, minha irmã, o espaço sideral. Porque as estrelas, o que são estrelas? São planetas com luzes próprias. O Sol é uma estrela. Entendeu? Isso tudo foi afetado pelo pecado humano. Então como é que nós não vamos falar de pecado? Como é que nós só vamos falar de, né, que isso, que aquilo, essa conversa aí? Eu tenho um termo que eu uso, às vezes, que eu não vou poder usar aqui agora. Não é muito bonito, mas é verdade. As coisas que existem no céu são coisas bonitas, claro, lógico. Olhar um céu estrelado é lindo. Mas tudo aquilo está afetado pelo pecado e todas essas coisas serão purificadas. A gente não tem muita certeza de como isso vai acontecer. Mas o que nós sabemos é que, por causa do pecado, essas coisas todas do espaço sideral foram contaminadas, estão impuras pela presença de Satanás. E o que Satanás faz? As pessoas pensam, né? É isso que eu combato aqui, é trazer você para a Bíblia. Você pegar o que está escrito e colocar em prática. O que Satanás faz? Pensa que Satanás fica aparecendo nas igrejas com a mão para trás, assim, falando com aquela voz, assim. Não, isso tudo é mentira, isso tudo é... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é hilário. Se não fosse tão sério, seria... Mas é que é sério, porque é uma mentira. Satanás se apresenta a Deus como acusador da igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando da denominação, da igreja dali da esquina, frente à praça, do lado do mercado. Não. Estou falando da reunião dos salvos.
Satanás se apresenta a Deus para acusar esses irmãos e irmãs. É só você ler lá em Jó, capítulo 1, versículos 6, 7. Leia também Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Eu não vou entrar aqui numa discussão teológica se aonde Satanás vai é o domicílio de Deus. Não vou entrar nessa discussão. Eu quero parar aqui onde diz assim, olha, Satanás tem acesso à presença de Deus para acusar os irmãos. E um dos propósitos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi tornar possível a reconciliação dos seres humanos e das coisas de Deus. Por causa disso também que Jesus morreu. Olha como nós temos que falar dessas coisas. Falar dessas coisas é muito mais importante do que fazer reunião da família, reunião dos empresários, o absurdo dos absurdos, reunião da busca do Espírito Santo. Nós temos que falar do pecado. Jesus foi lá na cruz do Calvário para fazer o quê? Não vai responder para mim, responde para você. Quem é que está do seu lado aí? Responde para a pessoa. Olha, Jesus foi na cruz do Calvário para me salvar? Para salvar você, salvar a mim, mas melhor essa resposta aí. Jesus foi na cruz do Calvário para pagar a dívida que nós criamos com o pecado. Porque o pecado é uma dívida. E Jesus, quando diz tudo está consumado, se você for lá na etimologia da palavra consumado, etimologia é da onde surgem as palavras. Você vai ver que a palavra consumado, quando ela surgiu, ela era usada para quando as pessoas quitavam uma dívida. Elas iam lá, quitavam a dívida e falavam, bom, está consumado, né? Quer dizer, está pago. Hoje nós falamos, está pago, está quitado. Na época de Jesus era consumado. Por causa disso que Jesus usou esse termo, tudo está consumado. Tudo, ele diz. Toda a dívida está paga. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida para com Deus. É isso que quer dizer consumado. Pode procurar aí. Está cheio de dicionário etimológico na internet. E esta reconciliação do homem para com Deus, você vai encontrar aqui em Colossenses. Quem é que se reconcilia com Deus? Aqueles que creem. Não é crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Ah, eu creio. Mas não quer dizer nada. Você tem que crer na obra. Você tem que crer que Jesus pagou a sua dívida. E você tem que entender que, embora Jesus tenha pago a sua dívida, este pagamento só torna efetivo para aqueles que sabem disso. Senão a pessoa continua achando que está devendo. É
É isso que quer dizer, estou à porta e bato. Não é aquele Jesus coitadinho pedindo, olha, abre a porta para eu entrar. Não! É você ter consciência de que Jesus pagou a sua dívida. Você tem consciência disso? É tudo resolvido. Tem gente que nem quer falar. Não, pecado, que pecado. Não tem pecado, não. Porque todas, não é só o ser humano, todas as coisas serão reconciliadas na terra e no céu. Veja o versículo 20 aí. Quer ver? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso não quer dizer apenas os animais, mas também as coisas inanimadas. Inanimadas, que não têm vida, que não se movimentam. Não é vida no sentido de estar viva. Não, uma árvore se movimenta. Ah, claro que movimenta, pastor, quando o vento bate. Não, estou falando movimentar por vontade própria. Não, uma árvore não se movimenta. Mas ela também será reconciliada com Deus. Porque elas, as árvores, também foram tornadas impuras pelos pecados dos homens. Agora, nesta reconciliação, meu irmão, minha irmã, uma dúvida que muita gente tem. Tem gente que tem dúvida e tem vergonha de falar. Mas por que Satanás não pode se reconciliar? Da reconciliação estão excluídos, colocados fora, Satanás, os anjos caídos e os homens descrentes. Porque Satanás é um ser descrente. Satanás sabe que toda a obra de Jesus foi... Ele sabe. Ele só sabe. Olha o perigo de só saber. Aquele que só sabe está perdido, assim como Satanás. É perdido eternamente. É isso que a Bíblia nos ensina. E é interessante que a Bíblia, em determinado lugar, diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso não quer dizer que todo joelho que se dobre e toda língua que testemunhe, porque confessar é a mesma coisa que testemunhar. Nesse contexto, que Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer que está salvo. Porque os anjos caídos, todos os seres criados, até mesmo os anjos caídos, serão obrigados a dobrar o seu joelho perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que eles serão reconciliados. Porque senão todo aquele que dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Senhor será salvo. Esta é uma doutrina falsa. Chama-se a doutrina da salvação universal, que é só você dobrar o joelho e dizer Jesus Cristo é o Senhor. Pronto, está salvo. Não.
Não é assim. Senão, Satanás e os anjos caídos seriam reconciliados com Deus. Não! Eles terão que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, mas não serão salvos. Este reconhecimento e este dobrar o joelho, chamado às vezes de genuflexão, é para reconhecerem a soberania do Senhor, mas isso não os salvará. E nem salvará os homens descrentes, que também vão dobrar o joelho e com a língua vão dizer: Jesus é o Senhor mesmo, mas não serão salvos. Então, esta passagem que diz, Filipenses 2,10, todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, não quer dizer das coisas infernais. Essas coisas não estão incluídas na reconciliação. Porque não adianta só saber, nós temos que viver aquilo. Saber é bom, claro, mas viver é muito melhor. Agora, se você sabe e vive, então é uma maravilha. Isto é reconciliação. Jesus não é um coitadinho que fica batendo na porta do coração das pessoas, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas se entregarem a Ele, não. Porque haverão homens descrentes até o final dos tempos. Você acha que no milênio não haverá homem descrente? Só você lê lá. Olha a importância da reconciliação. E se nós não falarmos do pecado, não tem como falar de reconciliação. Não tem como atrelar uma coisa a outra sem colocar como elo de ligação o pecado na conversa. Elo de ligação na conversa, num contexto, o pecado. Porque existe a necessidade da reconciliação porque há o pecado. Não é simplesmente falar que Jesus é o Senhor. É ter Jesus como Senhor. Ah, mas como que a gente tem Jesus como Senhor da nossa vida? Ora, se Jesus é o Senhor, é Ele que manda. Se Jesus é o Senhor, eu não vou fazer campanha para convencer Jesus a fazer aquilo que eu quero. Porque Ele é o Senhor, Ele falou, está falado. Entendeu? Felizmente, ou felizmente, né? Nosso tempo já acabou. Vamos orar. E eu tenho certeza que crescemos um pouquinho mais juntos hoje na graça e no conhecimento das coisas santas e divinas. Graças, graças, graças eu te dou, nós te damos, Senhor, porque nós pudemos entender sobre a reconciliação e nos reconciliamos com o Senhor. Temos a certeza que sobre nós não recairá a ira do Senhor. Graças nós te damos. Esta é minha oração. De louvor, de culto, de adoração, de agradecimento no nome do Cristo Jesus. Amém.